dia, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A igreja estamos aqui então mais uma vez, né? Hoje então daremos início ao terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Trimestre esse que tem como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse trimestre vai ser muito bom, né? A nossa edificação aí e crescimento. Tenho certeza disso. Hoje, então, estudaremos a lição de número 1, no dia 2 de julho de 2023, que tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. O textuário de hoje se encontra em Apocalipse 17, versículo 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática nos diz que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração inicial e logo após a leitura bíblica em classe. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, nós te adoramos e te glorificamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, Jesus, para estudar um pouco mais da Tua palavra, Senhor, dessa lição da escola bíblica que o Senhor nos deu, desse trimestre, Pai, tão poderoso que será, Senhor, para que a gente possa se edificar mediante, Pai, as coisas desse mundo, Senhor, que estão se levantando cada vez mais contra a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco aqui, nos dá discernimento, entendimento dessa aula, Senhor. Em nome de Jesus também nós pedimos que abençoe cada um dos irmãos que está aqui, Senhor. Que Tu nos dê também, Pai, um bom domingo, uma boa semana, que hoje se inicia, logo mais à noite, um culto maravilhoso de Santa Ceia também, Pai, esteja no nosso meio, Senhor. Nesta manhã e nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, então, se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo do 1 ao 6. Eu começo aqui e a gente vai se revezando. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com sangue, dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Amém, irmãos? Amém. Podem se assentar. Vamos louvar o hino, então, 123 da nossa harpa cristã. Melhorando a nossa terra, né? Nosso coração, para depois receber essa palavra aí. Nosso pastor aí. Fim.
Amém, meus irmãos? Então, com a continuação da aula, nosso vice-presidente pastoral Leite. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estaremos começando mais um trimestre, né? E cada vez que está passando aí, me parece que os conteúdos estão ficando cada vez mais interessantes e bastante pertinentes para aquilo que nós estamos vendo e vivendo, né? E CPAD teve a sensibilidade de nesse trimestre trazer essa abordagem sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então percebam só a pauta de todo esse trimestre. Como seria urgente que todos os nossos irmãos, a igreja inteira, quer seja engalopada no Brasil e até quizá no mundo, pudesse se debruçar para ouvir lições tão importantes como essa que nós vamos desdobrar durante esse trimestre. Eu sei que o interesse das pessoas é menor do que seu cansaço, é menor do que o espírito de sacrificar 1h30 no domingo pela manhã. E às vezes ele ama, a Bíblia condena aquele que ama mais o ventre, mas tem aqueles que amam mais a cama, né? Mais o leito. Infelizmente tem. Mas nós louvamos a Deus por você que está aqui. E cabe a nós que estamos aqui sermos replicadores daquilo que nós vamos aprender. Porque cabe a nós essa responsabilidade. E a pauta que nós vamos abordar durante todo esse trimestre, na lição 1 nós vamos abordar a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição 2 nós vamos abordar a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Um forte apelo aí ao aborto. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Acabaram-se os machos na terra? Então a gente tem uma preocupação imensa. De igual forma, lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Acabaram-se as fêmeas também. O que está por trás? Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Uma Bíblia imprime o corpo humano, como ele deve ser tratado.
Lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E a lição 13, que será encerrado lá na Encantada, na consagração geral, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então vejam quão importante é essa lição e quantos assuntos, de extrema relevância que nós estaremos abordando durante todo esse trimestre. Então, oro ao Senhor, peço a Deus que o Senhor dê graça, perseverança e que a gente possa entender aquilo que de fato é importante para a nossa vida, não só para a manutenção da nossa relação com Deus, assim como também para que a gente seja instrumentalizado. Uma vez absorvendo todo esse conhecimento, a gente possa também salvar alguns para a glória do nome de Jesus. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre a lição número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos entender só um pouquinho da geografia da Babilônia, só para a gente não cair de paraquedas nesse assunto. Me dê a sua atenção aqui. Então, a Babilônia, todos sabem, foi um grande império mundial, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela não foi o maior no sentido geográfico. Ela perdeu, por exemplo, em sentido geográfico, perdia para o Império Persa, perdia para o Império Grego, perdia para o Império Romano, perdia muito para o Império Otomano, para o Império de Gengis Khan, perdia para o Império Britânico. Para vocês verem, o Império Britânico, em termos de extensão, foi um dos maiores. Mas do que simboliza esse poderio babilônico? Tá? E a Bíblia vai deixar claro em alguns textos o que Babilônia representava nos dias da sua, nos dias de fato quando ela era império, e o que ela passaria a ser, o que ela se tornaria, o que ela representaria. Então a Babilônia dominou a região da Palestina, a região do Iraque, Irã, região do Líbano, essa região, pegando inclusive a parte da África, ali, Egito, Etiópia e a Península Arábica. Ela dominou essa região. Nós sabemos que aquilo era essa região da Palestina, onde Deus introduziu o seu povo, onde a descendência de Abraão foi introduzida. Ela era uma região de dominações. Então levantava-se um império, o outro levantava-se, derrubava aquele, se tornava em ascensão, dominava. Então, de sorte que esse povo que vivia ali, que vivia sobre algemas e grilhões de um império, com suas culturas, com suas leis, com sua religião, com suas espiritualidades, depois aquele império era subjugado por um império mais potente, tudo era mudado e a civilização ou os povos iam sendo permeados por uma polissemia de cultura, uma polissemia de fé, uma polissemia de espiritualidade, de sorte que ele se tornava uma espécie de depósito de lixo espiritual. Isso é assim que eu posso descrever. E é nesse interim que você tem que criar um contraponto. E aí entra aí a fé do povo de Deus, entra aí a espiritualidade do povo de Deus, entra aí a moral do povo de Deus, o conceito ético daquilo que a Bíblia chama a fé em Deus, ou a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a Babilônia ela sempre existiu no sentido geográfico, ou seja, antes mesmo dela se tornar a grande Babilônia, ela já estava no sentido geográfico presente. É interessante quando Deus chega e diz para Abraão assim: Abraão, sai dessa tua terra, sai do meio da tua parentela, sai desse povo. Abraão está em Ur do Caldeu. Ur dos Caldeus é uma cidade na cabeceira do Golfo Pérsico, na Mesopotâmia, lá, entendeu? No delta do Nilo, no delta do Eufrates, no delta do Rio Tigre. Ou seja, aquela região geograficamente já é Babilônia. Aquela região já é Babilônia. Babilônia estava nascendo ali, Babilônia estava se formando ali. Nos dias de Abraão, o império que dominava era o império acadiano, o império semítico, mas logo depois
teve a dominação do Império Egípcio, depois teve a dominação do Império Assírio, depois veio o Império Babilônico. Então, a partir do tempo, esse império foi se fortalecendo, e ele foi se fortalecendo sobre um poder diabólico muito forte, sobre um poder espiritual esmagador, sobre um poder que não havia misericórdia, que não trabalhava com nenhuma espécie de misericórdia com aqueles que eram fracos, com aqueles que se tornavam vassalos, com aqueles que se tornavam seus dominados. Então imagine que todo esse poder, toda essa influência agora está espalhando sobre a terra, sobre o mundo de então, o mundo de fato que a gente conhecia, e ela vem dominando com grande força. Essa arrogância já era vista também em outros impérios, sim ou não? Você consegue ver um império no sentido arrogante, no sentido do Império Egípcio, sim ou não? Faraó, sim, sentido Deus na terra. Você consegue ver, por exemplo, a grande arrogância do Império Assírio, de Senaqueribe. Senaqueribe está dizendo: nenhum Deus pode livrar nenhum povo das minhas mãos. E ele devastava mesmo com muito ódio tudo aquilo que ele ia dominando. Depois veio o Império Babilônico. O Império Babilônico não vem sobre o manto, sobre a chibata, de só escravizar por escravizar, só dominar por dominar. Ele não quer escravizar por escravizar, não quer dominar por dominar. O Império Babilônico agora, ele quer escravizar e quer mudar. Ele quer imprimir sua cultura. Ele quer mudar, ou quer fazer uma espécie de introjeção daquilo que eles acreditam, como fé, como código moral, como código ético, e agora eles começam a fazer o quê? Aquilo que a gente está sendo alvo de dia e de noite, por exemplo, uma cultura extremamente liberal como é no Brasil. Nós somos enxovalhados, permeados de dia e de noite com informações, com correntes ideológicas, com posições antibíblicas e anti-Deus, e aquilo vai entrando, e vai subjetivando. Olha, se eu tenho uma espécie de armadura, eu consigo bloquear, mas os nossos jovens que estão em formação, e as nossas crianças que ainda não têm nenhuma espécie de blindagem, no sentido tanto espiritual quanto no sentido ideológico. Olha, percebam como elas vão sendo condicionadas por tudo isso que está acontecendo. Isso é o espírito da Babilônia. Isso é o espírito da Babilônia. E 90% dos crentes estão tão dormindo, tão dormentes, nesse sentido que não conseguem perceber isso. E se você não sabe onde está a doença, você não consegue aplicar o tratamento. Se você não sabe que existe um perigo, você não consegue se proteger. Não é verdade, sim ou não? Então é importante que a gente expanda a nossa visão, que a gente tire aquela visão tacanha, míope, fechada, de microvisão de igreja. A minha igreja, aí quando fala, pensa na tua igreja, aí você pensa no quadrado, no teto, e das poucas pessoas que estão ali. Quando alguém, a partir de agora, em nome de Jesus, quando alguém falar, pensa na sua igreja, pense na igreja cósmica, na igreja macro, na igreja corpo místico do Senhor, aqui no mundo. Isso é a minha igreja. Eu não faço parte somente de uma instituição, eu faço parte principalmente do corpo místico de Jesus. Essa é a minha igreja. A igreja que vai subir não é a igreja das quatro paredes, a igreja que vai subir é a igreja lavada, redimida, santificada e justificada no sangue do Cordeiro. Amém? Então é preciso que a gente entenda. Então, a posição geográfica da Babilônia, você conhece. Se você pegar os mapinhas que tem aí nas Bíblias de estudo, está lá um desenhozinho, onde eles dominavam, a quantidade de quilômetro quadrado que eles dominaram, quais são as regiões que eles tiveram influência. Essas influências chegaram até nós. Então vamos lá. Nós temos ainda hoje, mesmo 2.000 anos ou 2.800 anos depois de Babilônia, ou 3.000 anos depois de Babilônia ter sido o grande império mundial em evidência, nós ainda
notamos e percepcionamos influência advina daquele lugar? A ideia deles era apagar a história e a cultura do povo, recriar deles, né? Porque continua acontecendo no Brasil e no mundo. Sim. Tentam matar o cristianismo para imprimir a sua religião, a sua cultura. Todo sistema tirânico tem isso, né? Todo sistema tirânico. Alexandre o Grande, ele veio um pouquinho na contramão no sentido de que ele não queria, ele queria helenizar o mundo. Isso aí não tem dúvida, não adianta santificar Alexandre o Grande, tá? Mas eu estou dizendo que de alguma forma, criado, dado, e aí eu penso que foi Deus, e aí a gente tem provas suficientes na história para entender que Deus estava conduzindo aquele processo para que as coisas tomassem a formatação ou a forma que tomou. Alexandre o Grande criando a Biblioteca de Alexandria, preservando, por exemplo, escritos bíblicos, como foi Septuaginta. Isso aí é um agir de Deus, irmãos. Imagine se nós não tivéssemos tido escrito ou a tradução da Septuaginta 70, feito por 72 eruditos bíblicos gregos, em 72 dias. Fazer essa tradução para que Alexandre o Grande tivesse cópias dessa Bíblia e colocasse na sua biblioteca de Alexandria, que tinha mais de 350 mil exemplares de escrito, você levaria, se você desse um livro por dia, você levaria 113 mil anos para ler todos os livros escritos da biblioteca de Alexandria. Vocês imaginam o tamanho disso aí? Vocês imaginem como Deus conduziu esse processo. Percebe que Alexandre o Grande, ele dominava e queria helenizar, e ele foi muito, o Império Grego foi muito além do que o Império Babilônico pôde ir geograficamente falando. Ele dominou até na Índia, dominou mesmo, ele queria dominar o globo inteiro. Quando ele chegou na Palestina, diz que quando ele chegou na Palestina, quando veio o sumo sacerdote vestido de linho fino, com a estola sacerdotal, com a lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor, com o éfode no peito, tudo certinho, com o peitoral, veio de encontro ele, portando na mão o rolo de Jeremias, e porque queria justificar que a estada de Alexandre em Palestina ou em Jerusalém significava que a mão de Deus o tinha conduzido para aquele processo, esperando dele piedade. Quando não foi para surpresa, Alexandre o Grande, quando chegou diante do sumo sacerdote, se prostrou e adorou. E aí os 4 generais de Alexandre indagaram ele e disseram: como o grande imperador da terra se dobra e se prostra diante deste mero grão sacrificador, desse mero sumo sacerdote, ou desse mero sacerdote, de uma pessoa que apenas mata animal? E Alexandre o Grande se levantou e disse: não é diante dele que eu me prostro, mas diante do Deus cujo ministro ele é. Porque antes mesmo de eu sair da Macedônia, antes de eu me tornar o grande imperador Alexandre o Grande, o Deus dos céus apareceu a mim vestido com essa mesma roupa, portando essa mesma indumentária, e disse: eu te darei o mundo. E quando eles ficaram sabendo disso, mostrando a profecia de que o Império Grego sucederia o Império Babilônico, ou melhor, o Império Medo-Persa, a Bíblia, a história vai dizer que Alexandre o Grande preservou a fé e a cultura judaica durante todo aquele processo que foi extremamente importante para agasalhar a vida do Filho de Deus no mundo. Então percebam que Deus está no controle de todas as coisas, ademais de Ele responsabilizar todas as ações humanas. Deu para entender até aqui? Sim ou não? Eu vou dando a informação e você vai anotando, não vai perdendo isso, tá? Porque é importante a gente pensar um pouco na história da caixinha. Então vamos lá. O poder de influência desse sistema. Então Babilônia, assim como alguns personagens bíblicos, de tão nefasto que foram, de tão ruim que foram, de tão negativos, de tão diabólico que foram, eles começaram a tornar uma espécie de entidade, já viram? De arquetipia do mal. Então percebe, a serpente é uma arquetipia do mal, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Toda serpente que a gente encontrar, ela está possessa com Satanás? Não, mas você tem um estigma sobre aquilo. Você olha, quando você vê uma
uma serpente desenhada, você associa muito rapidamente ao que aconteceu no Éden. E essa arquetipia, o arco, né? Ela vai imprimindo digitais no mundo inteiro durante todas as eras. De sorte que as coisas que têm a ver com serpente sempre são associadas ao diabo. E a gente vê a serpente no começo da Bíblia, na primeira página da Bíblia, e vê a serpente na última página da Bíblia. Então percebam que ela está ali. Percebam que aquilo que ela significou, aquilo que ela fez, foi se tornando cada vez mais forte. E é interessante que no Éden ela é uma serpente. Já no Apocalipse, já é um dragão, já é uma coisa maior, foi sendo alimentado. Então esse sistema de influência, ele está presente. E só os que são espirituais, só os que têm entendimento bíblico, só os que têm conhecimento doutrinário, é que conseguem desenvolver mecanismos de sensibilidade para perceber onde é que o sistema está operando ou não. Se o sistema é de Deus ou do diabo. Se o sistema é benigno ou maligno. Se o sistema é de Deus ou anti-Deus. E a gente precisa entender, porque do contrário nós vamos baixar nossas defesas e vamos ser alvejados. Vamos ser alvejados. Perceba, Satanás não é imbecil. Satanás não é idiota. E permitam-me a sinceridade. A imbecilidade de alguns crentes é tamanha, mas tão grande, tão grande, tão grande. Eles estão preocupados com coisas tão triviais da vida, que Satanás certamente dá risada da postura deles. Dá risada. Porque quando eles se preocupam com trivialidade, o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, o antideus, ou seja, o inimigo, é tão trivial que não me importa, não me causa espanto, não me causa nenhuma espécie de alarme na minha vida, então está tudo tranquilo. E é tudo que Satanás quer. Dizem por aí que a melhor estratégia de Satanás foi tentar provar para o mundo que ele não existe, porque daí ele trabalha nos bastidores. Satanás não é, presta atenção, não é ator de centro de teatro. Satanás é o agente que trabalha nos bastidores da história. Ele usa, como é que é? Ventríloco. Ele usa ventríloco, marionetes, agentes, promulgadores, sua esfera diabólica, sua emanação do mal. E se a gente não estiver atento, nós podemos cair em ciladas, e múltiplas ciladas, que ele vai armando todos os dias para nos derrubar. Poder de influência desse sistema. Perceba, eu não dou ibope para Satanás, eu não gosto nem de falar dele quando estou pregando. Mas quando eu estou ensinando, eu preciso conversar. Eu só quero conversar com vocês aqui. Satanás não é tão fraquinho quanto se pensa. Não é tão bobinho quanto se pensa. E vejam que o sistema é tão terrível. Quem é que lembra de uma propaganda bem antiga? Só os antigos vão lembrar. Você vai te denunciar agora e dizer que é antigo. Tem uma coisa das crianças que vinha sobre vinha o Papai Noel, vinha o Saci Pererê, daí depois vinha Satanás. Machucar as criancinhas é coisas que não se faz, mesmo sendo o diabo, disso eu não sou capaz. Lembram disso? Alguma coisa. Uma dessas propagandas colocou esse emplacamento. Hã? Não, já era coloridinho. Não sou tão antigo assim não. Tá? Eu já era coloridinho, não sou tão antigo assim. Ninguém lembra, só eu que lembro? Misericórdia. Tinha todos os malvados. Deve ter uns 20 malvadinhos, isso. Isso aí. Isso aí.
a cultura de Satanás junto. Daí eles foram lá e introduziram, olha, machucar as crianças. Olha como é legal, não, mas está dizendo para não machucar as criancinhas. Quando está dizendo para não machucar as criancinhas, está dizendo Satanás não tem coragem de machucar as criancinhas, não tem? Essas cristeiras. Então a gente fica sendo bombardeado de dia e de noite, ainda mais agora, né? Ó. Abriu, pum. Abriu, pau. Vai entrando, mas vai entrando. Tem mente de crente agora que não cabe mais Deus na mente dele, de tanto espaço que ele já ocupou com lixo. Com lixo. Não cabe mais Deus. Ele está intoxicado, está envenenado. Tudo para ele está tão. É descarga, é bomba de dopamina, serotonina, de ocitocina, de prazeres. Ele fica rodando. E se a gente não se cuidar, eu mesmo já me peguei rolando. Disse, meu Deus, eu tenho que largar isso aqui e entrar com mais objetividade, senão isso vai dominando a gente. Vai dominando a gente. Ô, Armei, o Samuca do Ciro disse que nunca teve celular. Ganhou o celular. Ele disse que se viciou no TikTok porque ele está vendo uma peça. É uma atitude drástica, sai do extremo e vai para o outro, né? Tem que tentar achar um ponto de equilíbrio. Eu penso assim, ó, a pessoa na hora do almoço, da janta, sair brincando ali, é uma hora boa, que o homem tem prazer, né? A pessoa tem prazer, mas fica ali em cima do celular na hora da comida. Mas é porque já estão viciados. Pois é, o celular é mais importante que o alimento. É porque já estão viciados. Assim, a gente está perdendo. Vocês sabem qual é? Vamos conversar aqui. Vamos conversando aqui, porque a aula fica boa quando a gente conversa assim. Vocês sabem qual é a diferença entre família e lar? Família tem implicação biológica, sim ou não? Meu pai é meu pai e eu não posso deixar, desdeixar dele ser meu pai. É meu pai biológico. E eu tenho um vínculo familiar com ele, sim ou não? Mas isso significa que eu posso ter, ou devo ter um lar com ele? Qual é a diferença de lar? Lar vem de lare, lareira, no latim, que significa reunião ao redor do fogo, aquilo que aquece. A mesa, você não come mais ao redor do fogo, você tem luz, você tem um fogão. Então a mesa substitui essa reunião ao redor do fogo. E a mesa deve ser o lugar que aquece os nossos corações. Como é que está, filho? Tudo bem? Como é que foi teu dia? Como é que foi amanhã? Tudo tranquilo? Não é conversa aqui, brinca ali e tal. Aí não, é uma garfada aqui, às vezes até troca, bota o celular na boca. Então assim, é de uma preocupação gigantesca. Eu não digo, de repente entrou uma mensagem, você está esperando aquele momento, correria da vida, vai lá abrir para ver, não, tem que ir, tal horário para trabalhar, isso é coisa, olhou e fez, mas isso aí não, entrar em mídia, entrar em, sabe, em feed de rolagem. Vai, irmão, nós estamos sendo condicionados e não estamos percebendo. Primeiro, antes do corte do bisturi, veio o quê? Anestesia. E a lei? Cuidado. Outra coisa que tu falou sobre as crianças ainda não terem a formação, né? Eles ainda não têm uma habilidade. Ontem nós, sentados com a Sara na sala, tocou uma musiquinha, a gente sempre cuida do que ela olha, né? Tocou uma musiquinha, é o Comando da Mentira. Uma coisa assim, ó, diabólica mesmo, tu vê que é uma coisa que é de Satanás, sabe? E aí eu disse pra ele, tira e já botei esse vídeo aí. Daqui a pouco ele tava cantando. Que já entra no mente. Entrou, tu imagina na criança que fica ali. Entra no subconsciente. Um dia inteiro na frente de uma televisão. Sai, em nome de Jesus, essa música. Mas é uma coisa assim que é assustadora, porque É por aí. A gente vai sendo condicionado e não percebe. Vai sendo condicionado e não percebe. O dia inteiro na TV. Quando eu estava na faculdade, a professora de psicologia mostrou para nós um vídeo. E olha que a psicologia secular é progressista. As pautas delas são neoliberalistas. Mas aquela professora disse, olha gente, isso aqui, ela usou essa expressão, isso pode ser
diabo. Um videozinho infantil ensinando passo a passo como uma criança deve tirar a vida. Com desenhozinhos animados. Hoje já tem desenhos inclusivos, né? Agora vocês imaginem um vídeo. Que mente é essa, cara? Que debruça sobre um sistema, que debruça sobre uma mesa, e deixa eu idealizar uma coisa aqui para vender. E a coisa que ele idealiza é como fazer umas crianças mesmo, suicidar-se sobre um doce manto do alívio das dores e dos problemas existenciais. Você acha que Satanás está brincando? Continuamos nós brincando de ser crente e ele nunca brincou de ser diabo. Nunca brincou de ser diabo. Então assim, gente, está na hora da gente ressignificar as coisas e começar a ver aquilo que é de fato importante. Está na hora. É Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração dizendo: não quero descer mais, vou fazer uma tenda aqui. Bom é esse lugar, vamos ficar aqui. Enquanto eles queriam ficar no monte, na tenda, na glória, tinha discípulo lutando com o endemoniado no pé do monte que não conseguia expulsar, a guerra estava acontecendo lá, e eles diziam: não, aqui está bom demais para nós, vamos ficar aqui. Jesus disse: nada de tenda, pode descer. Negativo. Então assim, a gente precisa enfrentar as demandas e as guerras frente a frente. Frente a frente. E o perigo só aumenta. Então o poder dessa influência chegou até nós sabemos disso. Chegou no sistema religioso. Meu Deus. Você vai vasculhar a internet. Sério, diante de Deus, eu que sou um cara que me considero que não me escandalizo por qualquer coisa, tem hora que eu digo: meu Deus do céu, não é possível. Tem hora que não é possível. Assustador, né? Em nome de Deus, tá? Tudo em nome de Deus. Uma espécie de cruzados modernos. Já ouviram falar dos cruzados? Vou te matar em nome de Jesus, tá bom? Você não é cristão, não quer aceitar a cruz da cruzada, então morre em nome de Jesus. Jesus que me mandou te matar, e ele nunca mandou matar ninguém. A palavra dele diz: não matareis. E o diabo cega tanto que matam em nome de Deus. E as atrocidades religiosas que estão acontecendo, que eu chamava, até ontem eu chamava de extravagância, mas agora estou chamando de atrocidade, porque não é extravagância, é um exagero, é uma síncope que o crente tem na sua infantilidade. Mas não, aquilo ali é programado, irmão. Aquilo ali que está acontecendo é de uma coisa assim, sabe, é para escravizar, é para tirar a gente do caminho certo, e para jogar no abismo mesmo. E são gente que estão usando título de pastor, carteira de pastor, credencial de pastor, de missionário, de pregador, de apóstolo, de bispo, de subarcanjo, de mini Jesus, de vice-deus. E eles vão dando os títulos mais variados no sentido de angariar gente. Eles não têm rebanho, têm alcateia. São lobos vorazes que não poupam o rebanho, como disse o apóstolo Paulo. E a gente fica dando às vezes credibilidade para isso. O negócio está estreitando, irmãos. Está estreitando de uma maneira tão terrível que vocês não imaginam. Planos estão sendo arquitetados e a gente precisa estar atento. Lembra que eu falei nas 2 noites para honrar o Deus de Israel? Lembra que eu falei sobre o crescimento vertiginoso do neonazismo? Está aí acontecendo, reportagens estão dizendo aí, programação para atacar a igreja. E a gente fica brincando. Quem profetiza mais, quem fala língua estranha mais alto, sabe aquela rivalidadezinha? Opa, está falando muito alto, deixa eu falar aqui mais alto aqui um pouquinho. Ou deixa eu falar mais. Que é isso, irmão? Olha, tá feio, o negócio é uma derrocada.
Nós precisamos mudar o curso da nossa vida relacional com Deus. Nós precisamos. Senão, o negócio está estreitando para valer. Sistema religioso está aí. Deixa eu ver o que a lição diz aqui sobre o sistema religioso. Vamos lá, sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? Hã? Qualquer coisa que promete alguma coisa para ele. O que é uma prostituição, literalmente? É quando eu faço um rompimento relacional com aquele que eu jurei amor eterno, e quando eu introduzo no meio dessa relação um terceiro agente que não corresponde em nada àquele que eu prometi amar. Ou seja, é quando eu tenho o meu amor e coloco um amante. Eu estou me prostituindo. É quando eu começo a traição. É quando eu começo a executar um plano de deterioração da relação. Prostituição espiritual é quando eu perco potência e desejo relacional por Deus. E aí eu estou extremamente vulnerável. Sim ou não? Sim. Então perceba, irmãos, uma das orações que os casais devem fazer, qual que é? Eu faço isso. Eu faço esse tipo de oração. Senhor, ative ainda mais o desejo pela minha esposa. Que eu possa sentir ainda mais desejo por ela. Sabe? Querer amá-la, querer protegê-la. Me ajuda, Senhor. E que ela faça o mesmo por mim. Porque se esse desejo, se essa potência estiver acesa, a chance de eu procurar um terceiro componente relacional é menor. Agora, quando os casais não percebem que isso se perdeu, que a cumplicidade e a amizade deteriorou, que a relação está indo embora, não é só potência sexual não, que não tem mais o prazer de estarem juntos, chega um outro com uma nova roupagemzinha, com cheiro diferente, com fala diferente, com coisa diferente, com toque diferente, com promessa diferente, com elogio diferente. Meu amigo, você é presa fácil. A alma sedenta toda marvelosa. Tá? Então, assim, é complicado isso aí. Você precisa entender. Então, a traição, a prostituição espiritual religiosa se dá por isso. Então, nesse sentido, o culto torna-se uma lição. Vamos lá, vamos ser sinceros. Se eu saio de casa para adorar a Deus, por que eu me debruço diante de homem? Se eu sei que o culto é para Deus, por que eu celebro celebridades? Não, beleza. Se tem alguém que de fato é um cara... Bom, nós fomos na convenção durante essa semana. Meu Deus, o que a gente foi impactado pelos pregadores. Sério, pastor Alessandro Aguiar, que vai pregar agora dia 15 aqui na Mocidade. É o vice-presidente Blumenau. No domingo de manhã ele pregou uma mensagem sobre a bacia e a toalha da ceia. Ele arrebatou o plenário convencional. O que a tua toalha conta de ti? Irmão, foi uma loucura que aquele homem pregou, não foi brincadeira. E ele vai estar aqui. Então você, de repente, o cara vai estar ali em Paulo, você ir lá, porque sabe que ele tem coisa substanciosa, e você vai ter um ardente desejo de querer pegar o que ele pode te oferecer, e não por causa dele, é legítimo. Não tem problema. Agora o problema não é isso. O problema é o culto às celebridades. É quando você vai dar por Deus, não pelo conteúdo que ele vai produzir, mas pela personalidade que está lá. E aí, meu irmão? Traição, adultério religioso. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Culto ao ego. Vamos lá, uma forma de
promover prostituição religiosa, egocentrismo. Rapaz, você tem uns ego aí que, pelo amor de Deus, o cara tem a caixa craniana, mas o ego dele é tão grande que tem que pegar o ego dele e botar do lado. Eu tenho que ficar trazendo um carrinho assim, ó, de tão grande que é. O cara não enxerga ninguém. Já viu, Eliel? O cara não enxerga ninguém. Ele passa pelo porteiro, não enxerga, passa pelas fileiras de banco, não cumprimenta ninguém. Ele acha que ele entra, a Bíblia chama isso de olhos altivos. E Deus abomina. 6 coisas a minha alma aborrece e a 7ª a minha alma abomina. O primeiro é olhos altivos. O que é olhos altivos? Camarada pode ter 1,20 m de altura, ele consegue olhar por cima de todo mundo. Porque ele não está olhando com o olho físico, ele está olhando com o olho do ego. Ele se sente maior do que todo mundo, melhor do que todo mundo. Ele chega na igreja, senta, e não necessariamente pode ser no banco, senta, dá um jeito de virar isso, senta, e ele olha assim, deixa eu ver, ninguém aqui tem condições de pregar melhor do que eu, ninguém aqui pode ser usado melhor do que eu, profecia não, ninguém, nada, eu sou o maior aqui. Vocês pensam que não tem? Tem. Uma vez na porta veio um pregador de fora e eu fui cumprimentar ele e eu perguntei, né? O senhor é pregador? Não, meu filho, eu não sou ninguém. Foi grande, E veio, sabe? Esse não sou ninguém na psicologia do reverso, ele já está dizendo: como que um porteiro despreparado como tu não sabe quem eu sou? Tu deveria saber quem eu sou, deveria ter um tapete vermelho me esperando. É isso que ele está dizendo. O ego dele está dizendo isso, né? Claro que é isso que ele está dizendo. É igual o cara que diz: não sou ninguém, deixa eu quietinho aqui no banco, eu sou humilde. Não tem ninguém mais humilde que eu. Uma vez eu dirigi um setor e o obreiro daquela igreja disse: não, eu fiz uma reunião, eu comecei a falar um pouquinho sobre humildade. Ele disse: Morley, dá licença, senhor, não tem ninguém mais humilde que eu. Ele disse: pô, dá para ver que entendesse tudo que eu falei. Quando ele disse: não tem ninguém mais humilde que eu, ele é o mais arrogante da sala. Não existe isso. Aquele humildezinho que diz: eu sou humilde, mas desdobra um lenço de 2 metros de comprimento e bordado, conferencista internacional. Já viu isso? Cara, tem de tudo. Então o ego é um problema que nós devemos aplacar. Talvez eles peguem o versículo de Paulo que diz que é o menor de todos. Mas o menor o Paulo, esse processo é bacana. Esse processo de Paulo, cara, o Paulo é tremendo. Paulo, no começo da fé, disse assim: ó, porque eu sou o menor dos apóstolos. Sim ou não? Disse ou não? Disse. Mas menor de 12, irmão, é muito grande. Menor de 12 é grande. Ele era o menor dos apóstolos, mas ainda era apóstolo, é muito grande. Chegou no final, no meio da vida, Paulo disse: quer saber? Eu sou o menor dos santos. Mas menor dos santos ainda é santo. No final da vida, ele disse: quer saber? Eu sou o maior dos pecadores. Inverteu a polarização da fala, que daí refletiu o caráter humilde do apóstolo Paulo. Pedro, na primeira carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda carta, Pedro, escravo de Jesus Cristo. Já baixou. Hoje não. Hoje você vai apresentar, salvo o culto que é formal para isso, você vai apresentar, o cara diz: já que eu não fui apresentado, deixa eu dizer, eu sou doutor em divindade, PhD em paracletologia, eu interpreto sonhos, sou... Teve um pastor, lá na convenção, falou, o pastor Dilton, chegou na igreja dele, um com um cartãozinho, botaram para pregar, ele não sabia quem era, mas deixou pregar. Quando passou um cartãozinho, tinha um Pix lá da conta, tal e tal, e aí o problema sério, o Pix, e aí estava lá, alguma coisa em revelação, tipo perfeita em revelação, ou alguma coisa assim, eu revelo de forma perfeita, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Então é complicado, irmãos. Tem de tudo, tá? Pastor Rogério foi pregar em Floripa, tinha 2 cantores. Quando terminou de cantar, ele chegava para mim:
o senhor leva o nosso cartãozinho e divulga lá para nós? Eu disse, também daí, eu vou ajudar vocês. Quando eu li o cartãozinho, o nome era Tocha e Tochinha. Profetizamos, curamos, revelamos. Eu cheguei na lixeira da igreja e pá. Vou trazer um troço desse para a igreja? Vem a loucura, irmãos. Ah, o Tocha e Tochinha. Profetizamos, revelamos, curamos. Não tem a Ocean que fez a visita do Titanic? Levar para ver as profundezas, mas esse cara tem poder de te levar no céu. Quer viajar comigo? Te levo lá nas asas que ele me. Essa situação aí já é tão complicada. Certa vez eu fui pregar em uma localidade e preguei, terminou o culto, daí quando eu vou saindo, uma irmã me para no corredor da igreja e diz: ô irmão, entrega o que Deus mandou tu falar para mim. Você vê como ela já estava com a mente tão focada de ir no culto e... Não, Deus te mandou, te converte. Não, aí eu disse assim para ela: ô irmã, olha aqui, faz favor. Deixa eu orar por ti, tu está precisando aí de oração. Tem a mão na cabeça dela, daí. Acabou. Saiu falando em estranho. Alguém vem pedir para profetizar para ele. Vai se converter. Tem de tudo. Isso aqui é uma loucura. Então nós temos aí, né, essa influência agindo no sistema religioso, homens arrogantes. O apóstolo Paulo disse: sabe tu, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão caluniadores, implacáveis, justiceiros, amantes de si mesmo, arrogantes, mais amantes do prazeres do que amantes de Deus. Tendo a aparência de justiça, negando a eficácia dessa, foge e tu também deles. Tá? Porque assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés no Egito, esses também resistirão a ti. Mas assim como aqueles também não conseguiram permanecer, esses não permanecerão. Mas a verdade, alguém diz: não, irmão, mas isso aí é para o mundo. Não, irmão, escute, carta pastoral. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo uma carta pastoral. Quando ele está dizendo: sabes tu, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão difíceis, ele não está falando do mundo não, porque o mundo já é uma realidade que precisa falar. Ele está falando que esses tempos difíceis serão dentro da igreja. E as primeiras observações que ele faz está intimamente ligado com arrogância e com implacabilidade, com senso de justiça falido. E é tudo que a gente está percebendo aí hoje. Tudo que a gente está percebendo. Nós estamos vivendo as orientações de Paulo a Timóteo. Estamos vivendo. Estamos no sistema político e cultural. Ô irmãos, não é brincadeira. Política é daí. Destruir. Vocês viram o que aconteceu, né? O STF tornou Bolsonaro inelegível. Sobre a narrativa, e seria qualquer outra narrativa, qualquer outra. Isso aí já era claro que eles iam fazer, porque é o que está no coração deles. Certo? Sobre a narrativa de que ele cometeu crime ao expor para a comunidade internacional que as urnas brasileiras eram frágeis e que poderiam ser fraudadas. Logo, é um atentado ao Estado Democrático de Direito, e aí ele merece ser inelegível. E o próximo vai ser o senador Jorge Seco. Jorge Seco, Sérgio Moro, isso eles vão caçar, caça às bruxas, tá liberado, liberou geral e acabou. E outra coisa, e o Tarcísio, que cuide, porque senão a esquerda vai vir para cima dele, porque sabe que ele é potencial presidencial. Sabe que talvez seja ele que vai assumir. Porque os 52 milhões, não sei nem porque estou entrando nisso aqui, não é nem para entrar, mas já que está entrando na questão política, os 52 milhões solidificados da direita brasileira estão aí. Nós estamos aí. Os 30 milhões que não gostavam do jeitão grosso e estúpido do Bolsonaro, vai se sentir extremamente aproximado do jeito dócil, meio inteligente do Tarcísio. E ele sabe que não pode deixar um cara igual o Tarcísio com um cabo eleitoral igual o Bolsonaro.
Então prepare que algumas coisas ainda mais perigosas estão por vir. O crente tem que orar e intensificar a oração, porque o sistema político e cultural brasileiro está apodrecido. E eles não gostam da gente, não adianta. Tudo aquilo que eles abrem para a igreja, para isso, aquilo, é com uma intenção de manipulação. Eles não gostam da gente, porque a gente não consome nada do que eles querem vender. Porto de São Paulo agora no Brasil. Nós não consumimos nada. Imagine se o assessor do Bolsonaro tivesse dado um soco no peito da Délis Ortiz, como fez o do Maduro. Imagine que o Brasil entrava em guerra, em guerrilha. E está tudo normal. A Lei Rouanet voltou com toda a força. Nós não consumimos a Lei Rouanet. Nós queremos festa, ninguém vai pegar dinheiro da prefeitura. Nós queremos, quando quiser festa, fizemos uma festa simples e modesta, é verdade, mas fizemos pela força ágape da comunidade. Pelo amor, eu dou 100, o outro dá 50, eu dou 200, eu aqui, eu dou a comida, eu dou o pão, aqui eu dou a carne, e a gente faz a festa e celebra o nome de Jesus. E a gente não consome nada do que eles têm para vender. E é por isso que eles têm ódio da gente, porque apesar de eles tentar parar e usar a ferramenta, a gente vai se multiplicando aos milhões. É como os mártires no Coliseu Romano, matava um, mas a fé daquele que sucumbia ante o leão fazia converter 100 nas arquibancadas do Coliseu. Matava um aqui, tinha mais 100 para morrer, tinha mais crente do que o leão, e eles não conseguiram conter, como não conseguiriam conter agora, mas ainda assim farão sofrer muitas coisas, ainda assim farão sofrer muita gente. Então é preciso que nós entendamos o que está acontecendo. O meio cultural, o meio cultural está apodrecido. Essa forma de associação é o mecanismo mais bacana que Satanás achou para induzir as pessoas. Vocês já perceberam que todos os galãs, e aí certamente vai ser falado nas próximas lições, mas todos os galãs, quer sejam globais ou Hollywood, eles estão assumindo a homossexualidade. Já perceberam? Os cantores gospel agora vêm na mesma ondinha. O J.A. fez, o Gessé que agora fez, agora o menino que cresceu junto com o Douglas, lá em São Paulo, fez o mesmo discurso que o Gessé Aguiar fez para poder assumir e vai embora. E isso é um efeito cascata, porque é por associação, é por comportamento. E o diabo está aí, destruindo. Na verdade, é um evangelho do amor sendo pregado fantasiado de amor. O evangelho do amor que não é amor, né? Não é amor, né? O amor também é punitivo. O amor também é corretivo. Olha aí, não precisa ir muito longe, porque a gente está investindo numa coisa assim que ela é muito mais profunda que isso tudo. Eu ainda falei que o Carol está dando demais na nossa universidade para diária. Nós temos o Plano Nacional de Educação, no município viver. Eles estão introduzindo dentro das escolas, primária, tá? Minha menina tem 6 anos, cultura africana. Aquele molde de que eles usavam aquilo para ajudar os escravos e tal. Fazendo bonequinha Ainomi, cânticos africanos. Aí eu peguei um sábado no culto da família no Capão e eu falei sobre isso, sobre essa cultura, sobre isso, sobre o que a gente deve colocar na mente dos nossos filhos. Aí a Jana chegou em casa preocupada, disse, pai, porque vai ter plantação de na escola. A minha menina que conhece, que vive da igreja, que tem aquelas máscaras feias, ou seja, quando ela já tem aquele, já são acostumadas, já automaticamente Aquelas carrancas, né? ela já repulsa aquilo ali. Está dentro da nossa escola, o município já fala. Sim. Isso são ondas, né? São ondas que vêm e eles atacam, o Satanás ataca de todos os lados. Dizer que
Tenta falar de Deus dentro da escola Porque é brasileira. muito maquiado de bem, mas por trás tem as coisas bem. É bem complexo. Tá? Nos Estados Mas assim, ó, vamos lá, vamos enviando, né? Nossos crentes arrumando nossos filhos e mandando para a festa junina. Pois é. Eu nunca deixei. Nunca deixei. Ontem a gente fazia uma Celebrar briga. São João. com a Eu cunhada disse, que não queria vai, levar mas essa- vale nota. Perca nota. E depois eu vou na professora e digo para ela que é perseguição religiosa. Tem que respeitar. Olha, se o sabatista tem o direito de não estudar o sábado, e inclusive de não trabalhar o sábado por lei regimentar, por que nós temos que ficar aí batendo cabeça para santo? O sabatista não aceita, não trabalha, sempre ali firme com a sua igreja, seu compromisso, e o cristão protesta. 7. Nós estamos vivendo o evangelho das concessões. E isso é um perigo. Porque quando você abre uma porta, você já viu o ditado onde passa o boi? Passa o quê? Uma boiada. Eu aluguei um apartamento ali com um jovem da Batista, adventista, e ele não conseguiu emprego aqui por causa do compromisso da igreja. Mas ele não se fez, foi para fora não. Tem um amigo do Gustavo passou na Marinha. E o crente, Não, eles são firmes. Um amigo do Gustavo passou na Marinha por causa do sábado, ele abandonou tudo. Fala para o senhor. o crente já não veio no culto quinta por causa do mercado dele. O mercado vai embora. Pastor Ale, eu acho assim, ó. Acho que depende do lugar onde o cliente vai, né? Concordo, eu sou da gasolina aí, concordo, realmente concordo, que não é de Deus. Mas tem lugares que a gente pensa que não pode ir e não vai e acaba não fazendo algo para Deus. Vou te dar um exemplo para ti. Eu dirigi uma igreja lá em Joinville e o padre da paróquia, que era mesmo perto da igreja, ele me convidou, aí ele estava comigo. Ele assim, pastor, mas só veja os fiéis da minha igreja na tua igreja, na tua não vem na minha. Ele dizendo para mim, vocês não podem ir na minha, assim podemos. E realmente na segunda-feira da vitória era cheio de católicos. Católicos que ganhavam bênção, e Deus abençoa mesmo, né? Bênção financeira, bênção de saúde, familiar, vai, uma bênção. Ele ia lá e espiava. Ficava espiando, meu Deus, que isso? Mas era assim, pai, vocês não podem me igreja? Não, pode me igreja? Pode. Pode mesmo? Pode, por que não? A Bíblia diz que Sim. o joio tem que estar no meio do trigo. Nesse sentido, concordo perfeitamente com o senhor. E Jesus faz isso. Jesus faz isso. Eu só vou na tua igreja se eu levar a minha mocidade para cantar dentro da tua igreja. Olha o que eu fiz. Dentro da tua igreja. E eu dou uma palavra. Vai, eu te dou a oportunidade. Levei a mocidade inteirinha para a igreja. Sim. Já deu a palavra, falei de Deus e tal. Perfeito. Dou 2 anos. Isso foi numa quinta-feira. No sábado a igreja encheu de gente. 12 irmãs que estavam naquele dia foram lá e aceitaram Jesus. Não, perfeitamente. Isso aí, o senhor usou o mecanismo de evangelismo. Agora o senhor não ia pegar a mocidade do senhor, botar dentro da igreja católica e dizer, reze aí para a Ave Maria. Isso aí. Então, uma coisa que a gente está falando, não é, por exemplo, eu já fui em 7 de setembro, já fui em inauguração de mercado de ímpio, eu já fui em velório de igreja católica, já dei pregação em culto de Eucaristia, aqueles cultos de celebração para católicos, já preguei em igreja católica, já fui, mas eu vou com a minha verdade, prego, vou e saio. O mecanismo de evangelização, eu não vou lá para participar. Então eu concordo perfeitamente com o senhor. O crente não pode se isolar e deixar de ir coisas no mecanismo de evangelização. Jesus sentava com pecadores, não para pecar, mas para tirá-los, para curá-los. Esse sim, perfeitamente. Se todos nós fizéssemos isso, meu Deus, nós invadíamos isso. Mas a gente às vezes tem medo, porque às vezes o crente tem medo. Não, sabe por quê? Porque o crente sempre sacraliza a coisa, né? Eu não vou sentar no banco de uma igreja católica, vai que eu fico possesso. Pô, que espiritualidade fraca. Que coisa fraca é essa que você sabe? Que Deus fraco é esse? Que fé é essa, irmão? Você não é luz? Você acha mesmo que o demônio está preocupado com isso aqui? Não é animismo, pô.
Tem nada a ver. Espiritualizando. Então tem os super espiritualizadores, né? Mas aí, ao fraco tudo é fraco, ao forte tudo é forte, é diferente. Vamos lá, só para mim não perder aqui. Então, na política e na cultura da associação e na economia, ganância, mamon, puta mamon, as leis são tudo. O mundo aí está dizendo, não, irmão, rouba mesmo, não tem problema. Rouba da gente lá em cima. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, toca a ficha. E eles vão enxovalhando isso. E aí você começa levando um sabonetezinho do hotel e termina muitas das vezes na mão armada soltando alguém. Tá? Então assim, é complicado. É muito complicado quando você não entende isso. Outra coisa, às vezes você cria um padrão de vida pautado naquilo que os outros te oferecem e você não consegue manter aquilo e você quer a todo custo manter aquela tua aparência, porque aquilo te traz massagem no ego, te traz satisfação transitória, e você começa a usar de meio ilícito, como um estelionato, como um golpe, como isso, como aquilo, para poder usufruir. Satanás te pegou ali. Te pegou ali. Então nós devemos cuidar em todos esses sentidos. Vamos lá. Resistindo a esse espírito babilônico. Como? Não negociar a ortodoxia bíblica. Orto no grego quer dizer correto, e doxa quer dizer crença, ou opinião comum, ou crença popular. Então a ortodoxia bíblica quer dizer a forma correta de se acreditar na Bíblia. A ortodoxia. Então assim, quando vem um pregador com métodos heterodoxos, doutrinários, eu não estou falando de culto, de liturgia, eu estou falando doutrinário. O pregador ou o pastor, às vezes tem direito de trazer uma coisa nova, diferente, na liturgia, desde que seja sacra e desde que não contrarie a Bíblia. Não há problema nisso. A heterodoxia na questão litúrgica não tem problema, mas na questão doutrinária, cuidado, que pode estar vindo ali um fermento extremamente nocivo e destruidor para a fé. Então é possível, a gente precisa manter a ortodoxia bíblica. Uma vez que eu entendendo a palavra, sei qual é a palavra, ela serve de anticorpo para me repelir esse espírito babilônico que atua, né, ainda no mundo de forma tão forte e intensa. Formar o caráter de Cristo, nós devemos ser como Cristo é, o mais próximo possível. O caráter tem que ser forjado de dia e de noite. Nós precisamos melhorar para que a gente consiga resistir às astutas ciladas do diabo e aguardar a volta de Jesus à igreja. Isso aí deve ser um desejo ardente do coração. Um dia eu gritei Maranata na igreja e o pastor me repreendeu. Me chamou de preguiçoso. Eu disse, desculpa, pastor, não entendi a lógica do senhor. Para mim, quem fica gritando que Jesus, Maranata, que Jesus, ora vem Senhor Jesus, é porque não quer trabalhar e é preguiçoso. Ou disse, parabéns, eu jogo no time de João o apóstolo, que João gritou, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então tem louco para tudo, irmão. Tem louco para tudo. Maranata deve ser um desejo ardente no coração do crente. Tem igreja para tudo, tem louco para tudo. Então assim, tem pastor que é louco mesmo, que ele fala bobagem, tá? Olha, é complicado. E aí, lá em Apocalipse a gente vê, tanto em Ezequiel como em Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Alguém pode dizer, mas a Babilônia já não caiu há 3.000 anos atrás? Sim, a Babilônia é império, sim, mas a Babilônia, sistema diabólico, está operando. Mas a Bíblia fala, capítulo 18, 19 e 20 de Apocalipse, fala de 3 quedas. Caiu a Babilônia, caiu a grande Babilônia, caiu o sistema. Caiu a besta, que é o anticristo, que é o promulgador do sistema. E no capítulo 20 caiu Satanás, que é o mantenedor do sistema. São 3 quedas
para que haja um triunfo eterno da igreja. O sistema implantado é tão poderoso que aí ultrapassou 4.000 anos. Agora veja, e isso 4.000 anos é o que a gente tem aqui. Eu não sei quanto tempo Jesus leva para frente para vir ainda, ele está operante. E cada vez mais pujante, por assim dizer. Nós estávamos conversando ontem e eu ainda fui no desse mas quem é o sistema? Estava tomando café, nós estávamos na vacina, eu, Ricardo. Cara, o sistema, acho que não, o sistema não é bonito. Não, mas o sistema é o pessoal da esquerda também não é, cara. Mas como não? Eles prenderam o Lula e soltaram o Lula e deixaram o presidente, agora não sei o que vão fazer com o Lula, ou o que fizeram com o Bolsonaro. Ninguém sabe quem é o sistema. O sistema nós sabemos. O sistema é uma agência diabólica e espiritual que conduz o mundo aí para o caminho ante Deus. Então ele não dá para tocar o sistema. O sistema ele é manipulador, vai manipulando as mentes, vai indo, vai indo. Isso aí, ele está permeado aí no meio, está capilarizado. E ele vai. Isso é. Ele age em todas as facetas. É isso que a gente tem que entender. Por isso que é importante a gente combater todas as áreas. Dirigente de congregação, líder de departamento, não pode ser só aquele cara que promove a cristoteca, o agentezinho de euforia no culto. Não, meu. Você tem que dar vacina do ensino. Você tem que trazer uma coisa que protege, senão o crente fica doente e é atacado por outra viés. Os 4 muros da cidade tem que ser reparado, senão o inimigo entra pela retaguarda, ou pela vanguarda, não interessa, ou pelo lado, ou por cima. É sério, nós devemos nos cuidar em todos os sentidos. Quem que levantou? No dia de hoje, as pessoas falam mas vamos orar, vamos jejuar. Não é bem assim. A gente tem que orar, tem que jejuar, mas também tem que ter conhecimento de causa. Sim. Como é que você vai para a guerra sem conhecer o teu inimigo? É como jogar uma flecha para cima. É como atirar sem alvo. Não adianta. Nós temos a nossa função é orar para que Deus venha salvar todos eles, é isso? Nós devemos, mas como nós vamos imprimir essa salvação? Através do conhecimento das Escrituras, né? Se eu sei como ser salvo, então eu posso conduzir alguém à salvação. Senão Jesus me chamou de quê? De guia cego. De guia cego. Mas se eu não sei para onde está indo, como é que eu vou salvar alguém? Então eu preciso entender como é o mecanismo da minha salvação, como é que funciona, e entendendo bem isso eu posso conduzir meu próximo também para esse caminho de segurança. Hoje em dia as pessoas, eu acho que a mídia tem muita influência nisso. Só que tem alguém manipulando a mídia. E a mídia é Você não está só na mídia. Alguém manipula A Bíblia diz: o mundo jaz ali. Colossenses diz assim, porque ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império é diferente de reino. Império é polissêmico, é multicultural. Tem vários reis que foram e se tornaram vassalos de um único dominante. Reino é um único rei, uma única lei, uma única cultura, um único sistema de pensar dentro de uma única sociedade. Dá para entender a diferença? Deus não trabalha com império, Deus trabalha com reino. Satanás trabalha com império. O império das trevas está operando, está vigente e está atuante. E nós precisamos transportar essas pessoas que estão escravizadas nesse império para o reino do Filho do seu amor. É isso que acontece. Hoje nós estamos vendo dias tão difíceis que pessoas no nosso meio, ele está tão apegado não à doutrina, nem a ensinamento, mas a costumes, que quando se traz o ensinamento da forma que você fala, tem irmãos na igreja que ignoram que isso não é para ser falado. É isso aí. E sem conhecer o adversário, como nós vamos lutar? É isso aí. Então ele está tão focado só em costume, só em investir investir aquilo, e outras partes dele está frágil para adversário. Sinto muito, mas o diabo já conseguiu escravizar ele exatamente nessa perspectiva, nessa percepção. E o diabo vai cegando. A Bíblia diz isso, o sistema, ele segue, irmão, ele é como um raio ultravioleta que queima nas retinas daqueles que não conseguem usar o óculos do Evangelho. Porque o que acontece? Eles vão sendo cada dia bombardeados e ficam cegos. A Bíblia diz: para que vendo não vejo, para que ouvindo não ouçam. E acabou.
É assim que está acontecendo. E nós precisamos fazer recalibração cognitiva, nem que seja dar com a Bíblia na cabeça assim, ó, pá! Acorda, presta atenção, o mundo está caindo ao teu redor, você não está percebendo as coisas. Tá? Desperta, ó dormente, e Cristo te esclarecerá. Tá? Se eu preciso de esclarecimento, quer dizer que eu não estou sabendo. Pelo fato de não saber, me leva a sonolência espiritual e me leva a ficar desapercebido. Olha, eu acho assim, ó, que o Brasil, nossa nação, teve uma grande oportunidade na área política. Uma grande oportunidade que Deus deu para o brasileiro. Mas, porém, muitos botaram fora essa oportunidade. Sim. Agora, para nós alcançar. Não quer dizer, Deus está no controle de tudo. Deixa eu repetir, Deus está no controle de tudo. Mas isso não quer dizer que não haja responsabilidade sobre nós, nas minhas decisões. Não pense que foi 1, 2, 3 crentes que votaram na esquerda, não. Milhões votaram na esquerda. Agora o nosso presidente vai lá e prega contra a destruição. Milhões na esquerda. Não pensa que não foram, não pensa que milhões de crentes nossos que podiam converter mais um voto não se tornaram omissos e etc. Não, cada um. Aquele pregador dos leões, o Marcelo, acho que é. Paulo Marcelo. Cara, E diversos outros. O Paulo Marcelo Mas foi. ele levou. o homem foi tendo podcast com o César Cavalcante, defendendo o Lula e a doutrina Lula 100%. E ensinando como entrar nas igrejas e doutrinar a igreja. Porque ele é comunista. Mas é assim, vamos orar para que Deus nos dê graça, nos dê força, ficamos fortes nós, blindamos nós, nossa mente, nosso coração, para que a gente possa fortalecer o nosso próximo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor Almir, chega aqui para orar. Hoje à noite, culto de Santa Ceia, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo, por bem guardar a tua igreja, proteger o teu povo, Senhor, repreender toda seta maligna, abrir a mente de cada um, Senhor, para a igreja estar debaixo da tua proteção, da tua autoridade. Obrigado por tudo, nós te agradecemos por essa escola maravilhosa. Guarda cada um dos teus filhos neste dia. Muito obrigado, Jesus. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Amém. Estamos na paz.